Olá, boa noite. Estamos aqui com a nosso encontro semanal, nossa live. Enquanto isso, vou organizando aqui meu microfone. Vamos ver se alguém entra aqui para conversar comigo hoje. Vamos ver se alguém vai acompanhar aqui a nossa live. Deixa eu dar o start aqui também. E aí, vamos lá. Deixa eu conectar aqui o microfone, né? Pra ficar melhor pra gente conversar. Enquanto também espero o Instagram ir avisando aos seguidores que estamos começando a nossa live de terça-feira. O microfone. Estamos começando a nossa live de terça-feira. Lembrando que temos 2 encontros na semana, às terças e às quintas-feiras, sempre com assuntos aleatórios referentes ao tema, né? Fisioterapia na unidade de terapia intensiva. Então, hoje, o assunto de hoje, nós vamos falar sobre por que preciso avaliar o hemograma do meu paciente antes de atendê-lo. Então, esse vai ser o tema da nossa live de hoje. É algo que eu vejo que os fisioterapeutas ainda não têm essa consciência aí bem firmada na cabeça, então nós vamos falar sobre isso, tá bom? Mas antes disso, tem os avisos, né? Quero falar que este perfil do Instagram, ele é feito para você, fisioterapeuta, que quer ter mais segurança e autonomia nos seus atendimentos. Se você ainda se sente inseguro ou ainda não sabe como avaliar o seu paciente, né? Não sabe ainda quais são todos os testes, como você realiza os testes de avaliação. Se você não tem segurança para elaborar um diagnóstico cinesiofuncional e um plano de tratamento, se você ainda não se sente seguro para realizar algumas técnicas fisioterapeutas, alguns recursos fisioterapêuticos ali na UTI, então esse perfil aqui, este lugar, é o seu lugar. Aqui eu sempre vou discutir tudo com muita prática, com muito detalhe, para que não haja dúvida quando você for executar as suas técnicas ou qualquer procedimento fisioterapêutico, tá bom? Então, esse canal aqui, esse perfil é voltado para você que quer se sentir mais seguro nos seus atendimentos, que quer realmente oferecer um atendimento de qualidade para o seu paciente na UTI, tá bom? Lembro outros recadinhos. Se você ainda não é ali inscrito no canal do YouTube, tem o link na fotinho que tem na bio lá. Embaixo da foto tem um link. E nesse link vai abrir vários outros links. Ali estão o link para se inscrever no canal do YouTube, o link para se inscrever no canal do Telegram, que é uma rede social diferente, né? Uma proposta diferente lá, com situações do dia a dia, algumas fotos, alguns pensamentos, alguns insights que eu tenho que eu acredito que pode ser alguma dificuldade, você pode estar tendo essa mesma dificuldade, e aí eu coloco lá no canal do Telegram. Então ela tem uma abordagem um pouco mais diferente do Insta, tá? Então a gente tem canal do Insta, a gente tem canal do Telegram, e também logo em breve vamos abrir ali as inscrições para um evento aí, aguardem, tá? Então a gente vai ter no final do mês de novembro, acredito que semana que vem eu já começo a divulgar esse evento, então já fiquem aí espertos, se você quer participar, se você tem esse interesse, então já fica aqui comigo que vai ser divulgado nas lives do nosso encontro. Todas as terças e quintas-feiras, às 19h07, horário de Brasília, tá bom? Olha quem chegou aí. Tem gente aqui acompanhando, né? Sejam muito bem-vindos, né? Quem está aqui, quem vai passar por aqui, ainda quem vai assistir esse vídeo depois no IGTV. E qualquer coisa, coloquem aqui nos comentários as dúvidas. Eu vou desativar os comentários, mas vai ter lá o símbolozinho de interrogação, aí você pode colocar sua pergunta lá, tá bom? Então vamos começar. Tema da live de hoje: por que eu preciso avaliar o hemograma antes de atender meu paciente? Eita, vambora, vamos começar. Deixa eu desativar aqui os comentários, tá bom? Pronto, comentários
desativados. Perfeito. Então vamos lá. Essa parte do hemograma, ela entra na avaliação dos exames laboratoriais. Então, eu não sei se é da sua rotina. Me fala aqui se é da sua rotina, coloca aqui no comentário se você faz esse acompanhamento dos exames laboratoriais antes de atender o seu paciente. Ou se você, Cíntia, não sei, eu queria saber, eu queria aprender. Então, me fala aqui se você faz esse acompanhamento do hemograma também, se você pensa desse jeitinho aqui que eu vou falar para você agora, tá bom? Então, o hemograma, antes da gente começar a falar por que eu preciso, qual é a importância de avaliar o hemograma antes do meu atendimento. Então, antes de falar sobre isso, é importante a gente esclarecer algumas coisas, tá? O hemograma, ele é dividido em 3 componentes ali. Então, eu tenho a parte da série vermelha, que é o eritrograma. Eu tenho a parte da série branca, que é o leucograma. E tenho também a plaquetometria, que é a avaliação das plaquetas, tá? Vamos lembrar aí, anota aí no seu caderno aí, tá? Anote aí. Quando eu estou falando de série vermelha, de eritrograma, eu estou falando de hemácias, hemoglobina e hematócrito, tá? E esses 3 componentes, eles estão relacionados a quê? Ao transporte de oxigênio pelo corpo, pelo organismo, tá bom? A parte do leucograma, então a gente tem a avaliação global e a avaliação específica dos leucócitos, a contagem global e específica dos leucócitos. E quando eu estou falando de leucócitos, eu estou falando do sistema de defesa, tá? Do sistema imune. Então, coloque isso daí ao lado. E aí eu tenho a plaquetometria, que é a avaliação, a contagem de plaquetas. Quando eu estou falando de plaquetas, eu estou falando de coagulação sanguínea, tá? Então, grave esses 3 componentes e para que serve esses 3, né? Quando eu falar desses 3, o que você vai pensar? Antes da gente começar propriamente também, entrar no assunto, eu acho importante a gente falar um pouco sobre valores de referência, tá? Então, o que eu tenho para falar para você sobre valores de referência? Cíntia, você vai falar aqui qual é o valor normal de hemoglobina, o valor normal de hematócrito? Não, aqui a gente não vai falar por quê. O valor de referência ele é de cada laboratório. Então, quando você for avaliar o exame do seu paciente, quando você for abrir o exame do seu paciente, vai estar lá o valor, por exemplo, hemoglobina, vai estar lá hemoglobina 14. E aqui do lado vai estar o valor de referência. Então, pode ser de 13 a 16, de 14 a 16, vai variar de acordo com o laboratório. Então, não adianta eu chegar para você aqui e falar o valor normal, porque pode ser diferente. Então, o que eu vou falar para você agora? Abrir o exame do seu paciente, quando você for ver aqui, tem todos os valores do seu paciente e aqui ao lado todos os valores de referência. Compare os valores e aí você vai saber se eles estão alterados ou não, tá bom? Outro ponto fundamental, assim, de muita importância é que o fisioterapeuta ele precisa saber falar esses exames, tá? Eu costumo fazer, quem me conhece aí, se tem algum aluno, acho que tem aluno meu, porque eu não consigo ver, quando eu desativo os comentários eu não consigo ver quem é que tá aqui, mas se tem algum aluno meu aqui, quando a gente faz a passagem, a visita leito a leito para discutir as condutas, eu pergunto como é que tá os exames laboratoriais desse paciente. E aí vamos lá, como é que tá em hemácias? Tá 4,007. Eu sim, 4,007 o quê? 4 o quê? O que esse 4 é? O que esse 4... Esse 4 não é um número solto, não é um número qualquer. O 4 é alguma coisa. Então, você precisa saber quais são as unidades de medidas. Falar corretamente. Você é um profissional de nível superior, tá? Então, você precisa saber se expressar adequadamente. Então, vamos conversar um pouquinho aqui sobre essas unidades de medida, tá bom? Hemácias, quando você for avaliar as hemácias, o que são as hemácias? As hemácias são células, tá? As hemácias são células que estão presentes no sangue e essas hemácias, elas são responsáveis por carregar a hemoglobina, que a hemoglobina, por sua vez, transporta tanto o oxigênio quanto o CO2 pelo sangue.
Então, quando eu estiver falando do número de hemácias, isso aqui nada mais é do que a contagem de hemácias. Então, a hemácias dando mais ou menos não é valor de referência, mas mais ou menos de 4.500.000 a 5.500.000 células por milímetros cúbicos. Então, é a contagem de hemácias, são milhões de hemácias, tá? Quando a gente fala de hemoglobina, hemoglobina ali tem um valor de referência mais ou menos entre 12 a 14, e aí a gente fala ali gramas por decilitros. Então eu tenho 13, a hemoglobina está de 13 gramas por decilitros. E eu tenho o hematócrito. O que é o hematócrito? O hematócrito, ele é o percentual de hemácias presente em 100 ml de sangue. Então, toda vez que eu for falar do hematócrito, eu vou estar falando em um valor percentual, tá bom? Então, eu vou falar hematócrito 38%, 43%. Então, é assim que a gente fala a parte dos exames da série vermelha. Quando eu estiver falando de leucócitos totais, globais, eu estou falando normalmente ali, o valor de referência de leucócitos é entre 4.000 a 10.000, 5.000 a 11.000, depende. Mas vamos lá, 4.000 a 10.000, 4.000 a 10.000. Não é 4.000 a 10 milhões, não é 10, não é 4, é 4.000 a 10.000 células por milímetros cúbicos. São células, tá? E a contagem de plaquetas. Plaquetas, normalmente, também valor de referência ali entre 150 a 450 ou 200 a 400, mais 150.000 a 450.000 plaquetas, né? 1.000 células por milímetros cúbicos. Então, são células presentes no corpo, tá? Então, você precisa saber as unidades de medida, você precisa saber como que fala como que a gente vai falar essas células, ainda mais se você está passando o plantão para alguém, se você está dizendo, olha, esse paciente ele estava com uma hemoglobina de 12, tá, pode ser que muitas vezes, né, já é casca dura lá no plantão, já tem muito tempo, você vai falar, tava com uma hemoglobina de 7. Mas se você está aprendendo agora, se esse é o seu primeiro contato, eu sugiro que você saiba exatamente, porque senão fica um número solto. Você fala, 12 o quê? Você sabe o que é esse 12? 12 o quê? Né? Então, quantifique e saiba falar, tá bom? Outro ponto importante também que eu acho necessário a gente discutir são as nomenclaturas quando estão alteradas, tá? A gente vai já chegar lá na importância, mas isso eu acho que é fundamental para você saber se expressar, para você saber falar. Então, quando eu tenho, vamos falar agora, quando eu tenho alteração das minhas hemácias, quando as minhas hemácias estão diminuídas, eu falo que eu tenho uma hipoglobulia. E quando eu tenho hemácias aumentadas, eu tenho policitemia. Anote aí, pegue seu caderninho e vá anotando aí a nossa aula de hoje, tá? Quando eu tenho redução de leucócitos, eu falo que eu tenho uma leucopenia. E quando eu tenho aumento de leucócitos, eu tenho uma leucocitose. Quando eu tenho uma redução de plaquetas, eu tenho uma trombocitopenia ou uma plaquetopenia. E quando eu tenho um aumento de plaquetas, eu tenho uma trombocitose ou uma plaquetocitose, tá? Então a gente pode falar, esse paciente está anêmico, eu já vou entender que a hemácia dele está baixa, que a hemoglobina dele está baixa e que com certeza o hematócrito dele vai estar baixo. Ah, esse paciente ele apresentou uma leucocitose, olha que bonito você falar, né? Que chique, ó, esse paciente apresentou uma leucocitose no exame, e aí a gente já vai saber que você entende que o leucócito dele está aumentado. E aí, a leucocitose, quanto estava? 14.000 células ali, 14.000 leucócitos, 14.000 células por milímetros cúbicos. Olha, eu acho tão bonito, tão chique, que bonito. Pois é, tá? Então, você já vai saber se expressar melhor, muito melhor do que você, né, falar, não sei. Então, isso é uma dúvida muito comum, que eu chego e pergunto, tá, quando a plaqueta tá diminuída, a gente fala como? Então, agora você já sabe, tá? E aí, qual a importância, né? Agora sim, entrando no nosso conteúdo, qual é a importância de eu avaliar os exames laboratoriais, agora mais especificamente o hemograma? Os exames laboratoriais, eles trazem pra gente uma visão geral, tá? Do estado clínico e do estado geral desse paciente.
Se eu sei que algumas desses valores, por exemplo, hemoglobina e plaquetas diminuídas, elas estão relacionadas com um pior prognóstico do paciente na UTI. Então, plaquetopenia, paciente plaquetopênico, paciente anêmico, essas duas células, essas duas alterações, elas estão relacionadas com uma piora do prognóstico. Então, quando a gente avalia essas células, quando a gente avalia esses valores de referência, as alterações, a gente consegue ter uma visão clínica do estado geral desse paciente. Se ele está em bom, em regular, né, num estado, se esse paciente está grave, tá? Então a gente consegue avaliar por meio da hemoglobina, dos leucócitos e das plaquetas, porque eles também são indicadores de prognóstico do paciente, tá? Se você for ver estudos sobre mortalidade de paciente na UTI, por exemplo, fatores de risco, fatores de predisponentes que aumentam a mortalidade, então você vai encontrar anemia e plaquetopenia, tá bom? Então, outra coisa também de importante, quando você vai avaliar os exames laboratoriais, então quando você vai avaliar o hemograma, é para verificar a possibilidade de intervenção fisioterapêutica, visto que a alteração de alguma dessas células, né, a alteração dessas células, elas entram naqueles critérios de segurança para a mobilização precoce. Então, se o seu paciente tem, por exemplo, uma hemoglobina muito baixa, uma hemoglobina de 5, por exemplo, você precisa pensar na possibilidade desse paciente ter uma intervenção fisioterapêutica. Será que é seguro eu manipular um paciente com uma hemoglobina de 5? Então, aí isso precisa acender um sinal de alerta para você, tá? Além de você ver a possibilidade, você consegue ver a dosagem do seu exercício físico. A gente pode prescrever o exercício físico dependendo. Se eu tenho um paciente cooperativo, o paciente pode estar na ventilação mecânica, entubado, em PSV, e aí eu quero otimizar, para otimizar o desmame desse paciente, eu vou começar a fazer exercício físico com ele, de condicionamento, cicloergometria, posso fazer a parte, tanto de ficar o posicionamento dele, exercícios ativos, posso fazer os exercícios de fortalecimento, posso fazer vários exercícios com ele, mas eu preciso pesar. Eu ter um paciente com uma hemoglobina de 14, eu consigo arrochar o nó nele, né? Eu consigo colocar ali, fazer um programa de treinamento bem intenso, diferentemente de um paciente que tem uma hemoglobina de 8. Primeiro porque é um paciente que ele vai se sentir mais cansado, vai se sentir mais indisposto e provavelmente não vai render o tanto quanto o paciente que tem uma hemoglobina de 14. Então, você saber esses parâmetros, isso também vai dosar o seu atendimento, tá bom? Então, essa é a principal importância. Então, saber o estado geral, estado clínico do seu paciente e saber da possibilidade e dosagem da sua intervenção fisioterapêutica. Cíntia, mas quais são as principais intervenções, as principais abordagens que vão me chamar a atenção, né? Que vão ali, eu olhei isso no exame aqui, eu vi a hemoglobina desse jeito, eu vi o leucócito desse jeito. O que de intervenção fisioterapêutica isso vai impactar? O que eu costumo falar para os meus alunos? O que isso vai impactar no seu atendimento? Uma hemoglobina baixa, o que isso vai impactar? Uma plaqueta baixa ou uma plaqueta alta? O que isso vai dizer para você? Então vamos lá. Algumas intervenções fisioterapêuticas com exemplos, tá bom? Então eu vou primeiro falar aqui, né, no geral, e depois a gente vai discutir de uma a uma. Então, principais intervenções, como eu já falei, exercício físico e mobilização. Tá? Então você precisa pesar bastante quando você for avaliar hemoglobina, leucócito e plaquetas. Aspiração, tá? Procedimento de aspiração endotraqueal. Desmame, teste de respiração espontânea, elas vão ter impacto muito grande também. Ventilação não invasiva, instituição de ventilação não invasiva e instituição
de suporte ventilatório invasivo, assim como a otimização dos parâmetros ventilatórios. Basicamente, no geral, são essas as intervenções e as manobras, tá? Manobras ventilatórias. Então, basicamente, são essas, né? No geral, são essas que a gente vai precisar ficar um pouco mais atento. Mas senti isso ainda não ficou muito claro para mim, né? Então, agora eu vou trazer alguns exemplos para que a gente possa discutir. Então, vamos imaginar o seguinte caso agora, né? O nosso paciente, a gente tem um paciente lá na UTI, por exemplo, né? Um fictício aqui. Esse paciente, ele tá com uma hemoglobina de 6, né? Ele tá com uma hemoglobina de 6 gramas por decilitros. E é um paciente que ele está com febre, ele está taquicárdico, tá com, vamos pegar aqui uma frequência cardíaca, deixa eu anotar aqui, uma frequência cardíaca de, sei lá, 120, tá? Tá com febre, ele tá taquicárdico, ele tem uma hemoglobina de 6, é um paciente que tá saturando, vamos colocar aqui 90%, tá limítrofe ali, tá? E aí a gente vê lá, vou colocar aqui uma hemoglobina de 5, tá? Só para ficar bem expressivo o valor. E aí a gente vê lá e eu pergunto para você, e aí? O que a gente, né? O que esses dados trazem pra gente? Esse paciente tá com leucócitos. Esse paciente, ele tá com leucócitos de 14.000 e esse paciente também tá com uma plaqueta ali de 25.000, tá? Então, só pra gente discutir bem o nosso caso aqui. Então, lembrando, é um paciente que tá com febre, tá com frequência cardíaca de 120 batimentos por minuto. Febre, vou colocar aqui 38 graus, tá? Pra gente visualizar melhor. Então, vamos lá. Febre 38 graus, frequência cardíaca 120, hemoglobina de 5, saturação 90, leucócitos de 14.000, plaquetas de 25.000 e na sua avaliação, o paciente está com murmúrio vesicular ali presente, porém diminuído difusamente, tá bom? Então esse vai ser o nosso paciente aqui. Eu tô montando agora pra gente esse nosso caso clínico pra gente discutir, tá? Então, e aí? O que isso me traz? Eu sei que o meu paciente, ele tem alteração de hemoglobina, ele tem alteração de leucócitos e ele tem alteração de plaquetas. Eu pergunto pra você, você vai atender esse paciente? O que você vai fazer com esse paciente? Né? Se você vai atender, vou, não vou. Cíntia, não sei o que eu faço, me ajude. Então, você vai, não sabe. E se você vai atender, o que você vai fazer? O que você vai priorizar? Então, vamos lá. Primeiramente, a gente precisa pensar que, olha só, quando eu falei de hemoglobina, eu vi que o transporte de oxigênio, que a série vermelha, ela está relacionada com o transporte de oxigênio, não é isso? Então, se o meu paciente ele tem uma hemoglobina baixa, significa que eu tenho pouca hemoglobina para se ligar com o oxigênio, correto? Ok? Então, eu tenho pouca hemoglobina para se ligar com o oxigênio. Eu sei que o meu paciente, ele tá com febre e ele tá com uma frequência cardíaca de 120, provavelmente por conta dessa febre. Então, eu sei que a febre, ela aumenta a demanda metabólica. E o meu coração ali tá batendo muito mais para poder ofertar para poder ajudar, para poder chegar nessa demanda, conseguir suprir essa demanda. O meu coração está batendo muito mais. Então, eu tenho uma hemoglobina baixa e uma demanda metabólica aumentada por conta da febre e a frequência cardíaca também aumenta a demanda, né? Então, eu tenho essa seguinte situação. Além disso, o meu paciente ele está com uma ausculta pulmonar diminuída difusamente. Então, se ele tem uma ausculta pulmonar diminuída difusamente, o que está acontecendo? Está entrando pouco ar, está entrando pouco oxigênio. As bases estão muito... Vou colocar ali bases 2 setinhas para baixo, que está muito diminuída. Então, eu tenho pouca hemoglobina para carregar o oxigênio, aumento da demanda e tenho pouco oxigênio entrando porque tem pouco ar entrando. É um paciente que vai ter uma expansibilidade diminuída, é um paciente que a ausculta dele, como eu já falei, vai ter redução de som pulmonar difusamente. Então, olha só esses fatores. O
que eu vou fazer aí? Aí eu tenho como critério de segurança que eu não posso, né, está contraindicado fisioterapia para pacientes com hemoglobina abaixo de 7, né? Nos protocolos de segurança fala que está contraindicado. Só que a gente não pode pegar isso como uma contraindicação absoluta. Tá contraindicado para quê? Eu vou pegar esse paciente, vou colocar ele para fazer uma cicloergometria. Eu vou pegar esse paciente, vou colocar ele em posição ortostática, deambular, não sei como é que está o nível funcional dele, mas eu vou exigir, eu vou aumentar, será que eu quero aumentar a demanda metabólica desse paciente? Não quero, né? O que eu quero? O que tem que vir à minha mente aqui como principal objetivo? Otimizar a troca gasosa dele. Beleza, eu sei que esse paciente ele tem uma deficiência de troca gasosa por esses fatores que eu já falei aqui a seguir, né, anteriormente. Então, ao invés de eu aumentar a demanda, eu posso atender esse meu paciente? Posso atender o quê? Otimizando a troca gasosa. Onde eu posso intervir ali? Meu paciente não está com o som pulmonar diminuído? Está diminuído. Então, eu posso otimizar a ventilação desse paciente. E aí, com certeza, se eu otimizo a ventilação, se entra mais ar, entra mais oxigênio, né? Eu posso otimizar o posicionamento desse paciente. Eu posso otimizar... esse murmúrio vesicular está diminuído por quê? Será que não é uma secreção espessa e rolhosa? Então... será que esse paciente, se eu fizer, quem sabe, uma manobra ali de higiene brônquica, será que ele não vai deslocar a secreção? E mais ainda, se esse paciente tem secreção, se já é um paciente que tem uma doença pulmonar prévia, ele já tem uma dificuldade de troca gasosa, lá nível alvéolo e capilar. Então, como que eu posso otimizar? Então, entendam que quando eu tenho um paciente com uma hemoglobina mais baixa e que eu sei que a hemoglobina ela está relacionada ao transporte de oxigênio, o que eu preciso pensar? Em situações em que eu vá otimizar essa troca gasosa, seja com posicionamento, seja com ajustes do ventilador, né? Então, eu vou otimizar. Posso aumentar um tempo expiratório, posso aumentar o volume corrente, eu posso otimizar, fazer situações com que entre mais ar, entre mais oxigênio, porque eu já sei que ele está com uma hemoglobina mais baixa. Se tem pouco oxigênio entrando, então piora tudo. Então, eu preciso otimizar a troca gasosa desse paciente e não aumentar a demanda, tá bom? Outra coisa aqui, o meu paciente ele tá com leucócitos de 14.000. E aí eu cheguei lá, vi que meu paciente está com febre. Opa, aumento de leucócitos, febre. Vou lá, fiz minha ausculta, a ausculta tá diminuída. Lembrando que redução de ausculta pulmonar pode ser secreção. Imagine que seu paciente está sentado, está deitado lá quietinho. O que vai estar acontecendo com a secreção? A secreção vai estar parada, né? Vai estar parada quietinha. Agora, quando você mexe, né, o paciente toma banho, vira para o lado, vira para o outro, aí mobiliza aquela secreção e aí fica aquela secreção se movimentando na via aérea do paciente e aí fazendo alteração de ausculta. Então, você chegou lá, o paciente estava com essa ausculta diminuída e você começou a fazer, vou fazer uma hiperinsuflação pulmonar com ele, eu vou fazer uma aceleração de fluxo expiratório, por exemplo, vou fazer uma manobra ali de higiene brônquica com esse paciente. Fiz a manobra e aí eu comecei a notar roncos, né? Começou a soltar a secreção, o paciente tossiu, soltou a secreção e aí notei roncos. O que eu vou fazer? Vou aspirar, né? Então eu faço a aspiração do meu paciente. O que eu vou observar? Como é que está o aspecto dessa secreção, a cor dessa secreção, o odor dessa secreção. Então, se eu tenho febre, mais paciente com secreção de aspecto mucopurulento, e se eu tenho aumento de leucócitos, isso vai acender lanterninha para mim. Lembra que leucograma, leucócito tem a ver com o sistema imune, tem a ver com ou processos infecciosos ou aumento de suscetibilidade. No caso, se eu tenho um leucócitos aumentado, pode estar sinalizando para mim que esse paciente está num processo infeccioso. E se eu tenho leucócitos diminuídos, pode estar sinalizando para mim que esse paciente ele tem uma maior suscetibilidade para alguma infecção. Por exemplo, pacientes imunodeprimidos ou imunossuprimidos, tá? Então, o que vai ficar de olho? Se eu tenho leucócitos aumentados,
eu tenho paciente com febre, eu tenho secreção espessa, rolhosa, fétida, esverdeada, esse paciente ele pode estar no processo infeccioso. O que a gente precisa fazer? Conversar com a equipe médica, vai ser solicitado um aspirado traqueal, vai ser realizada uma cultura, vai ser realizada uma busca para ver se tem algum micro-organismo, se vai crescer algum micro-organismo nesse aspirado traqueal. E aí, juntamente com a terapia, com a antibiótico terapia, nós precisaremos intervir com as terapias de higiene brônquica para a retirada, para a remoção dessa secreção, tá? Então, quando eu tenho alteração de leucócitos, eu preciso pensar, leucócitos aumentados, opa, meu paciente pode ter aí um processo infeccioso. Será que é de foco pulmonar? Se não for, pode ser outro foco. Lembrando que paciente com quadro infeccioso é um paciente que ele vai estar também mais indisposto, é um paciente que pode apresentar uma astenia, é um paciente que provavelmente ele pode apresentar algum desconforto. E esse paciente ele pode não render tão bem na elaboração de um protocolo, tá? É um paciente que precisa ser acompanhado para saber se ele não vai desenvolver, né? Não pode desenvolver uma sepse e evoluir para um choque séptico e aí evoluir para óbito. Então é um paciente que precisa ser acompanhado diariamente para saber se esses leucócitos estão aumentando. É preciso ser investigado. Por que esses leucócitos estão aumentados? E isso a gente também conversa com a equipe médica, certo? Então, aí eu vou lá e vejo que meu paciente tem uma plaqueta de 25 mil, né? Olhei, cheguei, meu paciente tem uma plaqueta de 25 mil. O que isso vai... Opa, meu paciente está com 25 mil plaquetas. Sei que plaquetas têm a ver com a coagulação sanguínea. Então, se eu tenho plaquetas reduzidas, a coagulação sanguínea ela não vai estar boa o suficiente. Então, se esse meu paciente sangrar, a probabilidade é que tenha um sangramento aumentado, porque eu não tenho plaquetas para fazer a coagulação, é muito grande. Então, eu cheguei lá para aspirar meu paciente, o que eu tenho que ter cuidado com qualquer tipo de trauma e sangramento? A gente já precisa ter cuidado, normalmente, com o nosso paciente, no procedimento de aspiração. Mas um paciente plaquetopênico, eu preciso ter muito mais cuidado ainda com essa via aérea, se eu for aspirar, se eu for manipular. Se eu for colocar uma ventilação não invasiva, esse paciente ele pode ter sangramento de via aérea e ele não vai ter plaqueta o suficiente para isso. Meu paciente, se eu fizer manobra no tórax, vibrocompressão, compressão e descompressão, e tiver algum trauma, alguma coisa, e sangrar, não vai ter plaqueta o suficiente para fazer a coagulação sanguínea. Então, o que os protocolos de mobilização precoce, de critérios de segurança para mobilização precoce falam? Que não tem intervenção fisioterapêutica, tá? Ah, mas outra coisa, vamos levar isso ao pé da letra? Não. Eu posso ir lá ver, auscultar esse meu paciente, saber se ele está sentindo dor, fazer algumas orientações, fazer alguns exercícios respiratórios. Posso lá posicionar esse paciente, orientar para a mobilidade no leito. Posso fazer isso, tá? Eu posso fazer isso. Eu não posso o quê? Botar esse paciente para pular, para correr, para andar, subir, descer escada, carregar peso, porque se houver algum trauma, ele não vai ter plaquetas para coagular esse sangue. Da mesma maneira, se eu tenho um aumento de plaquetas, imagine só, paciente com aumento de plaquetas, vamos botar aí 600 mil plaquetas. É um paciente que está restrito ao leito, sedado, acamado, não se mexe, precisa que tenha a ajuda para troca, para mudança de decúbito, imagine só. Então é um paciente que ele já tem por si só a suscetibilidade de desenvolver TVP, que é trombose venosa profunda. Imagine só com plaquetas aumentadas. Significa que tem muitas plaquetas, a coagulabilidade do sangue pode ser maior. Então eu preciso estimular mais a mobilidade desse paciente. Tem muita gente que fala, mobilização precoce não tem desfecho. Não tem mobilização precoce. Para que você está avaliando? Você vai fazer mobilização precoce para fazer fortalecimento? Não. Ninguém faz mobilização precoce para fortalecer. Quando eu pergunto aos meus alunos, por que você está fazendo mobilização precoce? Para fortalecer. Não existe isso. Mobilização precoce é para manter mobilidade. Mobilização precoce
É você estimular o movimento das articulações, manter, preservar a amplitude de movimento e também ajudar na circulação desses fluidos que estão parados, estagnados e ainda associado ao aumento de plaquetas. O que isso pode trazer para a gente? Alguma complicação trombótica para o paciente. Então, eu preciso estar atento também. E se eu ver, a plaqueta está aumentada, opa, então eu vou otimizar a mobilização desse paciente, tá bom? Para diminuir esse risco, certo? Pacientes anêmicos, se eu tenho uma hemoglobina mais baixa, se eu sei que a hemoglobina que carrega o oxigênio, vou fazer um teste de respiração espontânea com paciente com uma hemoglobina de 6, será que esse paciente ele vai ter sucesso? A gente sabe que a redução de hemoglobinas, elas podem, associado a aumento de demanda metabólica, elas podem evoluir para uma insuficiência respiratória aguda se não for bem manejado. Então você precisa também tomar esses cuidados. Se você chega no leito do seu paciente está com hemoglobina baixa e já está com desconforto respiratório, aí você pega e trata de sentar o seu paciente beira-leito, colocar ele em pé, coloca ele para sentar e levantar? Não, né? O que a gente vai fazer? Otimizar a troca gasosa, otimizar a ventilação, otimizar a função pulmonar desse paciente. Então, lembrar que a alteração de hemoglobina vai impactar no seu desmame. É preciso que o paciente tenha um valor de hemoglobina adequado ali, próximo do normal, para que esse paciente tenha um sucesso também no desmame. Então, você precisa pesar também isso daí, tá? E em relação a VNI, pacientes plaquetopênicos têm maior chances de sangramento e aspiração também em pacientes plaquetopênicos, tá bom? Outra coisa, não falei de leucopenia, né? Se você chegou, o paciente está com leucócitos diminuído, o que você precisa tomar cuidado? Sua higienização das mãos, né? Higienize bem as mãos, é um paciente que está mais suscetível a infecções. O seu procedimento tem que ser ascético, tá? Faça tudo ali com a luva estéril, se for aspirar, né? Via aérea inferior, então tenha todo aquele cuidado no manejo. Tenha o cuidado de prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica, porque é um paciente que rapidamente ele pode evoluir para uma co-infecção ali, né, uma outra infecção. Eu falo com infecção porque eu trabalho com pessoas que vêm com HIV/AIDS, então já tem a infecção, né, pelo HIV, e aí mais uma outra infecção. Então, atentem para asepsia nos trabalhos, né, evitem estar pegando em bancada e volta para o paciente, esquecer o material e vai lá e volta. É um paciente, todos os pacientes requerem esse cuidado, mas um paciente que tem redução de leucócitos, redução de células de defesa, é um paciente que precisa ter mais cuidado, tá? Não falei a respeito da contagem específica de leucócitos. A gente consegue também avaliar eosinófilos, neutrófilos, linfócitos, basófilos, monócitos. A gente avalia isso também. Isso é muito importante para a parte médica, tá? Para a parte médica é muito mais fundamental. Para a gente, principalmente os leucócitos globais, tá? Mas o que a gente pode ali saber? Quando eu tenho o paciente tem alteração de eosinófilos, provavelmente é um processo alérgico ali, tá? Neutrófilos a gente tem ali mielócitos, metamielócitos, bastões segmentados, né? São células de defesa muito jovens. Normalmente quando o paciente ele tem uma reação, um processo infeccioso muito intenso, pode ser que apareçam alguns bastões, essas células jovens, que é o que comumente falam de desvio para a esquerda. Então pode ser que apareçam algumas células bem jovens, porque é um processo infeccioso ali bem grave, tá? E os outros vão falar pra gente, a gente tem os linfócitos, né? Os linfócitos são responsáveis ali pela produção de anticorpos, a gente tem os linfócitos TCD4, então eles vão juntamente com os linfócitos vão falar pra gente se o paciente tem alguma alteração
seja ali tanto os linfócitos como os basófilos e os monócitos, vão falar pra gente se é um tipo de infecção, se é viral, se é parasitária, se é bacteriana, se é um processo alérgico, se é uma infecção crônica, se é uma infecção aguda. Então eles vão trazer pra gente algo mais específico dessas infecções, tá? Por isso que eu costumo falar que a equipe médica ela tem mais manejo com esses dados, porque para eles precisam saber, será que é viral? Vou coletar o exame tal para fazer o diagnóstico diferencial. Para a gente, o que nos importa é saber se os leucócitos globais estão aumentados. Claro que se você souber avaliar a contagem específica de leucócitos, perfeito, ótimo. Mas a minha intenção aqui é que você saiba analisar pelo menos o básico, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ativar os comentários aqui. Se quiserem colocar aqui nos comentários, ou não teve nenhuma perguntinha aqui no pontinho de interrogação. E aí, vocês avaliam o hemograma antes de atender? Vocês pensaram aí? É assim desse jeitinho que vocês fazem no atendimento de vocês? Tem alguma coisa nova? Tem alguma dúvida? Coloca aqui no comentário pra gente discutir, que aí fica até mais rica a nossa live. Talvez a sua dúvida pode ser a dúvida de uma outra pessoa e a gente discute aqui, tá? Não tenham vergonha de perguntar, tá? Vocês utilizavam dessa maneira? Era assim que você visualizava antes de atender o seu paciente? Ou, mais uma vez, você avaliava e eram apenas números que uma vez foi passado para você, assim como foi passado para mim também, tá? Olha, tem que avaliar isso aqui. E aí eu ia lá e avaliava e não sabia por que eu estava avaliando e por que isso era tão importante para o meu atendimento. Eu acredito que a partir do momento que a gente sabe o que é importante, a gente começa a anotar e ter mais qualidade no registro dos nossos dados, tá bom? Então, nenhuma pergunta, nada, ninguém, então eu fico por aqui, me despeço, espero que tenham gostado da nossa live aula de hoje, tá bom? A gente se encontra na quinta-feira de novo, eu vejo vocês por aqui. Muito obrigada para quem ficou comigo aí até o final, um grande abraço e até a nossa próxima aula, nosso próximo encontro. Tchau, gente, boa noite.